Primeiro, não é que eu resolvi disputar a presidência do PT. Eu acho que um conjunto muito grande de companheiros e companheiras que eu respeito muito colocaram a necessidade de a gente fazer uma disputa que elevasse o padrão dos debates. Eu não sou o único, mas o debate estava muito centrado, pelo menos no candidato favorito e da tendência majoritária, quem vai ficar com a chave do cofre, quem vai controlar a tesouraria do partido. Eu achei que, dada a crise que o mundo vive e que o Brasil vive também, que era importante a gente fazer esse debate, não só para marcar posição, mas para tentar é, assumir a presidência nacional para uma direção coletiva. Então, meu nome não é um nome que eu decidi. Eu sou a síntese, apareço como a síntese de muitas inquietações, muitas alegrias, também muitas preocupações com o estado da arte do mundo e do Brasil e com o nosso partido. Vocês sabem que os partidos não são eternos. Os partidos, quando perdem a sua identidade, abrem mão dos seus princípios fundadores, eles acabam esmaecendo. Tem a história do Partido Comunista Italiano, que foi o maior partido do Ocidente, o maior partido comunista do Ocidente. Você tem, num outro plano aqui, o PSDB, que virou um partido residual agora. Então, era para revigorar o PT, recontatá-lo com as nossas bases. Daí o nome da nossa candidatura, que é com a base construir a esperança. O PT nunca teve chefes, nunca aceitou coisas de cima para baixo. Nós tivemos plebiscitos aqui, poucos, mas que a base se manifestou de uma forma contrária ao que pretendia as direções. E hoje nós estamos na seguinte situação: o partido existe a cada 2 anos. Os debates políticos escassearam. Ainda bem que nós temos a Fundação Perseu Abramo, da qual o Carlos Henrique é um dos dirigentes, que produz cultura, produz leituras, produz debates, mas as instâncias elas ficaram praticamente sem direção, sem políticas, e aí não vai uma crítica a essa ou aquela direção. O partido virou um partido que se reúne a cada 2 anos para pedir voto. E a militância se sente como uma espécie de campanheiro. A militância é chamada para distribuir panfleto nas campanhas eleitorais. Então, nós estamos colocando, primeiro, uma necessidade da base ser ouvida. Eu me lembro que teve um ano que tinha um documento que dizia o seguinte: ninguém no PT, nem mesmo Lula, pode se sobrepor às decisões democráticas da maioria. Fala, mas se é ninguém no PT, por que falar do Lula? Para ressaltar que ninguém mesmo, nem o nosso maior líder, que nós queremos reeleger em 2026, pode passar por cima das decisões da base. Infelizmente, nosso estatuto já foi alterado fora de Congresso, e aí tem também todo um debate de organização, que você, inclusive, dá uma contribuição importante, de quebrar essa história só ação institucional e você fica desligado do trabalho das massas. Claro que é importante eleger, claro que é importante ter uma ação institucional, mas nós não podemos descurar da luta política, da luta de massas, né? A outra questão, eu tenho até usado uma frase do Mujica para dizer o seguinte: ele falou, nós administramos o capitalismo hoje. O Lula administra o capitalismo, nossos governadores, nossos prefeitos, nós estamos sob o capitalismo, na sua fase neoliberal. Mas não podemos nos esquecer do socialismo. Então, tem um artigo recente agora, eu comecei a ler um artigo do Carlos Henrique e do Juarez, que é um intelectual nosso lá de Minas Gerais, mostrando o seguinte: temos que sim combater o que é chamado de fascismo, vamos tomar que seja o fascismo, combater a extrema-direita em defesa da democracia. Mas não dá para fazer a defesa da democracia ignorando o neoliberalismo. A luta democrática tem que ser aqui no Brasil também uma luta anticapitalista. E isso está também fora do universo atual do PT, da maioria. Ou seja, nós estamos deixando de ser anticapitalistas, anti-imperialistas,
para não falar que esquecemos do socialismo. Então, eu tenho colocado em todos os lugares, todas as reuniões, essa necessidade da gente travar a luta anticapitalista, que é uma luta não só contra as políticas econômicas, mas também contra as questões culturais que inoculam na cabeça das pessoas que trabalhador precário, esses que entregam comida, tem um algoritmo com o patrão, são empreendedores, que a Faria Lima é um eufemismo para falar do grande capital financeiro e bancário que é hegemônico aqui no Brasil, que a reforma agrária, quando tem, ao longo desse período, 8.000 e tantas invasões, que isso atrapalha os nossos governos, que as greves prejudicam a gente nas eleições. Então, essa maneira de ir acomodando o PT, eu não concordo, e as pessoas que têm nos apoiado e nos incentivaram a aceitar essa candidatura pensam de forma semelhante. E olha que a gente está conseguindo unir uma gama de companheiros com os quais eu até já disputei a presidência do PT. E hoje todos estão irmanados nessa questão que eu estou falando. Está aqui já o Carlos Lobo dizendo, bem colocado, a luta precisa ser anticapitalista. Isso envolve também a questão ambiental. O mundo está caminhando para um hecatombe. E você não combate isso só com o capitalismo verde. Você tem que ir fundo, saber que o capitalismo é que está devastando. Hoje tem cidades, tem uma cidade chamada Próspera, que é uma espécie de um enclave que só os superbilionários entram lá. Essas viagens para Marte é uma possibilidade, se houver uma guerra nuclear aqui, os caras saem de seus bunkers, depois estão sendo construídos em vários países para irem morar em Marte. Essa é a intenção do Elon Musk. Quer dizer, depois que eles esgotarem tudo para acumular tanto dinheiro que depois não vão ter onde botar, eles pensam em outros mundos. Eu não. Eu penso em outro mundo. Um mundo de igualdade, de prosperidade, de fraternidade, que é o mundo pelo qual o PT sempre se dispôs a lutar. Uma sociedade sem preconceito, sem exploração, sem expropriação. Então, por isso, o PT precisa retomar seus princípios fundadores. Não é voltar ao passado. Ah, não, o mundo mudou, o PT mudou, a classe trabalhadora mudou. Sim, mas a exploração e opressão capitalistas permanece, ainda que com novas roupagens. Então, quando o Rui coloca para a gente sobre a retomada dos valores de fundação do partido, é também sobre a retomada da nossa forma de organização. Eu sou filha de militantes do Partido dos Trabalhadores e quando meus pais falam sobre como conhecer um PT, era justamente dentro dos territórios, com o pé no barro, dentro das igrejas, dentro das comunidades eclesiais de bases, aonde a classe trabalhadora estava se organizando e já sentindo a realidade, a necessidade de pensar avanços, o PT estava. Então, foi dessa forma que que os meus pais conheceram o Partido dos Trabalhadores aqui no meu bairro, Padre Gabriel, em Cariacica, e é dessa forma também que a gente precisa conceber a disputa política nesse momento, para além, né, e junto com a retomada dos valores da fundação, a retomada e, logicamente, se atualizando no sentido de pensar as novas ferramentas possíveis para a organização da classe trabalhadora, da juventude negra, das mulheres e de todos os estratos sociais da nossa sociedade nesse momento. Aqui no Estado, nós temos uma necessidade real de apresentar que, assim como nacionalmente, que a disputa ela não é só sobre as tendências, ela não é só sobre quem fica com a tesouraria, como o Rui Falcão colocou, mas ela é, sobretudo, uma disputa sobre como nós organizamos a luta no nosso partido. Então, se a cada 2 anos a gente se reúne para somente pensar as eleições, 2024 foi nada mais, nada menos do que um exemplo do quão inoperante é esse formato de funcionamento que nos relega a uma frente eleitoral e não, de fato, um partido orgânico de massas como nós somos, ou deveríamos ser. 2024, no Espírito Santo, nós saímos de 11 para 13 vereadores.
portanto, uma expressão e a nível de país do quão essa forma de funcionamento está relegada ao fracasso e pode fazer com que a gente perca, de fato, os nossos valores fundantes e a nossa potencialidade de se apresentar como uma alternativa de sociedade para a população nesse momento em que a coragem urge, né, como uma necessidade gigante. Então, acho que o companheiro, né, é muito difícil falar depois de uma figura como o Rui Falcão, e que prestígio estar aqui presente com ele também, com o Carlos Árabe, com o Chico. Acredito muito que é chegada a hora da gente arregaçar as mangas e fazer o que o PT sempre fez, né? Seja com as novas ferramentas, atualizando a forma como vamos fazer, mas que é disputar as mentes e corações das pessoas. Nós precisamos disputar ideologicamente as pessoas. É isso que a direita faz dentro das redes sociais. Eles disputam ideologicamente. Nós precisamos apresentar o que a gente pensa sobre tudo no nosso país. Se a gente recentemente estava num debate e aí falavam sobre a extrema-direita. Se você pergunta sobre segurança pública, eles sabem o que responder. Se você pergunta sobre abortamento, eles sabem o que responder. E nós? É sobre isso, resgatar a militância, retomar o partido para construir justamente todos esses debates e construir uma síntese coletiva de um projeto alternativo para Cariacica, para o Espírito Santo e para o nosso país. Você colocou aí, Falcão, que é uma conversa que a gente teve e você assimilou e já faz parte, né, da sua plataforma, que não basta a gente falar que precisa haver um equilíbrio entre a luta institucional e a luta de massas, e a luta social. É preciso que a estrutura do partido force a isso, né? E foi nesse sentido que eu apresentei um organograma em que a gente tem, se a Jade estiver ouvindo, ela coloca o organograma aqui, está ouvindo e já está colocado. A Jade é muito rápida, né? Então, nós teríamos duas torres, né? Teria duas torres, né? A primeira, tal como hoje existe, né? Diretório municipal, estadual, diretório nacional, seria a torre institucional. Agora, do outro lado, em vez de pendulicário, nós teríamos uma torre social, que seriam os comitês, os núcleos de base, os comitês municipal e estadual, fazendo equivalência ao lado institucional. E isso se juntaria a comandos, comando único municipal, comando único estadual e comando único nacional. Ou seja, você vai ter hoje o Diretório Nacional com a sua executiva e você vai ter também o comando, que seria o Comitê Nacional Social, com a sua executiva, e junto estaria o Comando Nacional, a direção maior do partido. Tá? De maneira que, isso posto, não existe essa questão só do discurso. Teria que isso aí existir e esse equivalente, porque até hoje as tentativas, Secretaria da Mulher, Secretaria do Jovem, Secretaria do Negro, etc., deram um avanço, mas não foi o suficiente. A luta institucional continua predominando. Então, Carlos Alves, eu já te passo, essa foi uma das colocações que o Rui Falcão fez, da busca do equilíbrio, e a outra que ele colocou, a questão da anistia, é a questão que a anistia para nós é justiça de transição. E justiça de transição é um eixo estratégico. Sobre todo país que sai da ditadura e não passa por uma justiça de transição, a democracia fica formalmente existente, mas em seu interior fica a impunidade, fica a sujeira da ditadura anterior, que a gente tem até hoje, tanto que possibilitou até uma intentona que, por pouco, a gente não estava aí diante de uma ditadura provavelmente bastante sanguinária, né, por sua natureza neonazi-fascista. Do Rui, eu queria dizer que o Rui traz para nós uma coisa cada vez mais rara, difícil de escutar, que são convicções
não são palavras para agradar, para fazer dissolver problemas, ao contrário. Então, o Rui traz convicções fortes e o Rui teve a capacidade de nos representar nos momentos mais difíceis que nós vivemos recentemente. É por isso que nós estamos construindo a candidatura do Rui, por acreditar que o PT precisa ser uma força política que muda, que é capaz de convocar, de atuar e de intervir para mudar uma situação. Não há mudança sem uma força política capaz de lutar por isso. O que o Rui está propondo é isso. E não esconde que o caráter dessa força é o caráter de uma força política socialista, que o Brasil não deve encontrar uma situação de acomodação com um capitalismo predador, de extrema desigualdade. O Brasil é um dos países com maior desigualdade do mundo. Então, o que nós estamos trazendo é essa, digamos, essa ideia a mais simples possível, aquela que está lá na origem do PT, e que é lutar por uma sociedade com igualdade, com democracia, com diversidade, com liberdade. Isso que está na nossa raiz e que o Rui está fazendo aquela coisa mais óbvia, mas que ninguém... Sobre essa questão organizativa aí. Como eu estou dizendo que a gente tem que ouvir as bases também, você tem uma proposta completa nesse aspecto que apareceu na tabela aí. O nosso companheiro Ricardo Berzoini, que eu admiro muito, foi nosso presidente, ele tem algumas ideias também sobre reorganização partidária. Então, nada melhor, é uma das questões que eu estou propondo, que a gente, no segundo semestre agora, realizar um novo congresso partidário, em que a gente reafirme o nosso programa, com atualizações que sejam necessárias, não para tirar o socialismo do programa, vejam bem, e que a gente possa refazer o estatuto que foi violado e fazer uma discussão político-organizativa também. Com delegados e tal, nós podemos crivar essas propostas, e eu tenho certeza que essa proposta que você faz, com uma ou outra mudança que venha da base, ela pode ser exitosa e começar a ser implantada. Porque eu não posso agora, como candidato, falar eu tenho simpatia por essa proposta do Chico, mas vamos debater num público mais amplo. Até porque a sua estrutura proposta supõe isso, são vários níveis, várias consultas. Então, eu estou de acordo com isso e já adianto que a gente está propondo um novo congresso para discutir tudo isso e nos prepararmos, inclusive, para a eleição do ano que vem. Sobre a questão da anistia, está parado no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, uma DPF, cujo número eu não me recordo, mas é uma DPF, que está lá dormitando nas gavetas. O Flávio Dino, ele abriu caminho para que a gente ressuscite isso aí. Já tem até um contraponto, o pessoal dizendo, não, o Mujica, que ficou 7 anos numa solitária, saiu da prisão e no Uruguai não teve responsabilização dos torturadores, só na Argentina e no Chile. Tudo isso tem um significado. Ah, não, o Mujica é o novo Mandela e tal, ele quer a paz. Só que o Mujica traz também a questão de não esquecer do socialismo. E eu digo, não vamos nos esquecer dos torturadores, porque se volta e meia tem um golpe, uma tentativa de golpe, é porque a gente passou o pano, porque a gente virou a página. Ah, vamos virar a página, vamos esquecer. Ficou todo mundo animado com o filme Ainda Estou Aqui. E gostaram, porque é um negócio leve, muito bem feito. Estão lá os netos do Rubem Paiva, estão indo aos nossos encontros, estão sendo festejados com razão, mas tem dois assassinos, 2 ocultadores de cadáver do Rubem Paiva, que estão vivos aí. Por que não alcançá-los? Por que não tirar o Brasil
dessa fase de condenação que nós tivemos pelo o Comitê aí Internacional de Direitos Humanos, que diz que o Brasil não está cumprindo a lei, está considerando prescrição de torturadores, está dizendo que crimes conexos, que foi colocado na lei de anistia, crime conexo é a tortura. De onde tiraram isso? Então, eu acho que a gente tem, mesmo em relação aos mortos, torturadores, nós temos que execrá-los e responsabilizar quem está vivo ainda. E, inclusive, tem uma coisa colateral que eu estou insistindo, que é a questão de modificar o artigo 142 da Constituição. Porque ali tem um pouquinho do ovo da serpente, que é deixar ainda os militares, com interpretação outra, como tutores da nossa democracia. Portugal tirou os militares da política, botou na Constituição quem tem o monopólio legítimo da violência, quem usa arma em nome do poder estatal, não pode intervir na política. E isso está aqui sem solução. Tem uma coisa, como é que eu diria, intermediária, quer dizer o seguinte: bom, quem quiser ser candidato das Forças Armadas ou da Polícia Militar tem que se licenciar 4 anos antes. Isso aí não resolve o problema, ainda cria uma discriminação. Por que o cara, se tem direito a entrar na política, por que ele tem que guardar 4 anos de quarentena? Está errado. Então é melhor tirá-los da política, mudar os currículos das escolas militares, que ainda estão na época da Guerra Fria e do inimigo político interno. E isso condiciona, inclusive, a ação das polícias, que são todas militarizadas. Nós temos que desmilitarizar as polícias. Tem que dizer para a população: desmilitarizar não é desarmar a polícia, é tirar aquela visão hierárquica de ver o povo como inimigo, que vê negros e negras como os suspeitos em princípio, que propõe como vice-prefeito de São Paulo, o coronel, que diz o seguinte: pessoal, nós temos que ter 2 tipos de abordagem. Nos jardins, que é a área rica da cidade, doutor, por favor, mostre seu documento e tal. E na periferia, mão na parede, abre as pernas, seu suspeito. Quer dizer, esse tipo de coisa está tudo interligado. E você não caminha nessa direção se não acertar as contas com o nosso passado. Não só com o passado mais recente, que é o sem anistia para os golpistas, mas o passado mais remoto, que é anistia para os torturadores, anistia para os que deram o golpe na Dilma, anistia para os que tentaram derrubar o Jango e assim por diante. É uma história de golpes sucessivos e a gente vai passando o pano e bota o ministro da Defesa, que é um representante das Forças Armadas no governo, que agora quer botar 2% do PIB vinculado no orçamento para as Forças Armadas, enquanto, do outro lado, querem tirar os pisos constitucionais da saúde e educação para poder cumprir o teto de gastos. Eu penso que a conjuntura ela requer na presidência do partido um quadro com quilometragem política e de gestão. E o Rui tem as 2 coisas, né? Tem uma longa quilometragem política e foi testado 2 vezes na presidência do partido e coordenando campanhas. Tá? Sobretudo, é um quadro que tem coerência com os estatutos do partido. Tanto que, nas violações que ocorreram, ele já está aí propondo um congresso para a gente discutir, modernizar, mas manter os princípios fundamentais do partido. Né? É um candidato que compreende a necessidade da democracia interna como combustível, como fomento que dá vida ao PT, e não o PT, que atualmente é um PT burocratizado, né? Seguindo, inclusive, uma burocratização que começa lá no nosso sindicalismo, nos nossos sindicatos. Quer dizer, então, é uma tarefa árdua que vamos ter pela frente. Ele também deixa muito claro o alinhamento do partido à esquerda, né? Que é a sua identidade. Ele não pode se permitir nessa
dessa frente tática que se perca a sua identidade estratégica. E isso o Falcão deixa muito claro, né? E deixa claro quando coloca a nossa luta é contra um sistema, que é o capitalismo, e contra o imperialismo. Nós não somos defensores desse sistema, como muitas vezes fica parecendo, porque o neonazifascismo do bolsonarismo, eles atacam o sistema, né? E como nós também não estamos atacando o sistema, que é o sistema capitalista, que é a forma política burguesa de governar, a gente fica parecendo para muitos que a gente defende o sistema, quando nós somos antissistema. Nós queremos revolucionar esse sistema. O nosso canal, Falcão, Açucena, Carlos Aros, ela tem como alegoria, né, o fenômeno natural da pororoca, né? Só que a gente faz uma analogia dizendo que a gente quer, né, que as forças sociais do campo e da cidade se encontrem num grande estrondo ao capitalismo predatório e de desastre.